a gente, enquanto eu tento organizar aqui uma outra forma. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, eu vou estar lendo aqui para vocês palavras do nosso mestre, que fala sobre o poder da união. E ele diz assim: as pessoas não conseguem se desenvolver sozinhas, isoladas. Elas crescem somente quando se esforçam em conjunto, aprimorando-se mutuamente, principalmente no mundo da prática da fé. Torne-se essencial a existência de parceiros para constantes contatos e incentivos mútuos. Se unirem seus esforços, poderão criar uma grande força. O poder da união não é o resultado de uma somatória, mas de uma multiplicação de forças. Um ponto importante com relação à prática da fé é buscar as orientações dos nossos veteranos. Pessoas maravilhosas que carregam a letra V no coração. Verde verdadeiros, invencíveis, verde vitoriosos, verde vencedores, verde valorosos. Por isso, um grande respeito e gratidão por eles, que vêm se empenhando durante um longo tempo de sua vida a dedicarem seu tempo em prol do desenvolvimento do outro. A eles é reservado a verdadeira felicidade e jamais serão esquecidos. Aos nossos mestres de nossa comunidade, que dedicam seu tempo, que dedicam um tempo de sua vida a desenvolver valores humanos, deixo nossas sinceras homenagens e gratidão. Meu muito obrigada a todos os nossos veteranos das nossas comunidades aqui em Pernambuco. Muito obrigada. Vamos valorizar esses cabas da peste, né? Recifense. Vamos embora. Estão sempre aqui, estão sempre nos apoiando, sempre nos ajudando, né? E os outros que não conhecemos, né? Mas os que estão próximos de nós, que a gente possa aproveitar o máximo de coisas que eles têm a nos oferecer, de conhecimento, de vivência, né? Na nossa prática e na vida, né? Então, vamos aproveitar bastante. Eu sou muito grata aos veteranos que vêm fazendo parte da minha vida nessa prática da fé. Beijo. Obrigada. É isso aí, Narcisa. Cris? Agora, Maies que vai me socorrer aqui e tentar compartilhar os vídeos, né? Vamos ouvir 2 desses veteranos, Maies que vai compartilhar aqui conosco. Certo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tu precisa autorizar, né, para que eu possa compartilhar? Já te coloquei como co-host. Você também é anfitrião e eu, pronto, já autorizei aqui, pronto. Aí aperta esse botão Share Screen. Pronto. Apareceu aí? Apareceu. Agora. Falta o áudio. Só falta o áudio. Quando você faz o compartilhamento da tela, você tem que marcar um xizinho no Share Computer, o som do computador, para o som do computador vir junto. Ah, sim. Peraí. Clica lá no compartilhamento, aí vai ter um negocinho para você marcar. Prezados companheiros. Agora. Em primeiro lugar, quero, assim, parabenizar pela essa iniciativa de vocês
homenagearem os veteranos, né? E assim, agradecer pela essa oportunidade de eu também poder relatar e manifestar minha imensa gratidão aos veteranos. Eu, quando comecei a praticar, foi em Brasília, coincidentemente. E naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, não tinha DJ na minha localidade, na minha comunidade. Então foi graças à visão feminina e visão sênior da comunidade que me deram total apoio, assim, de certa forma até bastante rigoroso na época, como eles nos direcionavam, mas eu tenho imensa gratidão, que graças a Dona Zenaide e seu Lauro, eu tive assim a base que eu me criei, que eu me fortaleci na vida e principalmente dentro da HCAI. Então, vamos assim, agradecer a todos esses queridos veteranos e valorizá-los cada dia mais. Muitíssimo obrigada. Agora é do Marconde, né? Agora é do Marconde? Tinha pensado no Dorgival agora. Maesc. Tô colocando. Compartilhador aquelas. Ali você põe no 3 ali, no 2. Tá fraco. Então, vamos lá. Vou falar de um veterano em específico, que foi bem no início da minha prática, né, quando eu era mais jovem, que não faz tanto tempo, né? Então, justamente essa pessoa foi que me apresentou o budismo. Foi lá em Maceió, Alagoas. O nome dele é Djamerson. Tenho muita gratidão por ele ter me apresentado o budismo. Mas logo no início ele sempre me falava da Daisai Ikeda, né? E eu sempre ficava curioso, mas quem é esse Daisai Ikeda que ele tanto fala? Então ele começou a me emprestar a Terceira Civilização. E naquela minha curiosidade eu comecei a ler bastante. Aí um fato interessante é que quando ele me chamou para uma atividade, ele falou que seriam comes e bebes. Opa! Naquela época, qual o jovem que não gosta de uma festinha? Mas para minha surpresa, aquele dia foi o primeiro contato que eu tive com o Nam-myoho Renge-kyo. Foi uma atividade dos jovens. Lá eu me senti tão bem escutando aquele Nam-myoho Renge-kyo, mesmo não entendendo nada. E depois daquele tempo para cá, uma coisa assim que me marcou muito foi quando eu li um trecho da terceirização da época, que Daisai Ikeda dizia o seguinte: não importa quais tipos de provações venham a enfrentar, aquele que dedica incansável esforço para proteger os membros e prosseguir em seu exercício budista sem falta, vencerá no final. Não é maravilhoso? Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. E agora nós vamos ouvir as palavras do nosso mestre na leitura da mensagem com o Rafael Arcanjo. Boa noite, companheiros, tudo bem? Boa noite, Boa noite. tudo bem? Vamos escutar agora a mensagem de Ano Novo enviada pelo nosso mestre, né? Que não
que não deixa passar um ano, né? Todo ano ele está mandando uma mensaginha para a gente de incentivo, né? E trazendo novas perspectivas, né? Então, vamos lá. Vamos continuar a empreender esforços para elevar a condição de vida de toda a humanidade. Isso é o tema da mensagem. Parabéns pelo início do ano da esperança e da vitória. Fico muito feliz em ver que todos estão dando a partida com um espírito revigorado e invencível, com o sol do tempo sem início brilhando no coração, unindo os companheiros Bodhisattva da Terra ao redor do mundo, rumo ao centenário da Soka Gakkai. Enquanto enfrentava grande perseguição, Nichiren Daishonin declarou: que alegria é para nós ter nascido nos últimos dias da lei e poder compartilhar a propagação do Sutra do Lótus. Herdando o espírito de Daishonin, os senhores, nossos nobres membros, avançaram firmemente na propagação mundial da lei mística, uma conquista sem precedentes na história do budismo. Enfrentaram bravamente os desafios da atual pandemia do coronavírus e transmitiram a luz da esperança e da coragem para a vida das pessoas. Em épocas difíceis, nosso espírito sempre foi o de manifestar o coração do Rei Leão, evidenciar nosso poder interior ao máximo e triunfar com o solo da união de propósito. Essa é a essência do budismo, Nichiren. Bem, com o orgulho dos mestres e discípulos Soka. Daishonin afirmou claramente: a natureza de Buda inerente a todos esses seres vivos é chamada Nam-myoho Renge-kyo. O Kosen-rufu é um movimento para despertar a natureza de Buda inerente à vida e a nossa vida e a dos outros. É um esforço eterno e de grande abrangência para elevar a condição de vida de toda a humanidade ao estado de Buda. Os próximos 10 anos são cruciais para estabelecer e perpetuar com firmeza o poderoso fluxo do Kosen-rufu pelo eterno futuro dos últimos dias da lei. Neste importante ano que marca o início dessa década, vamos trabalhar e avançar juntos, ainda com maior harmonia e alegria, vencendo cada desafio que se apresentar. Espero que os senhores também apoiem calorosamente e de coração aberto nossos jovens sucessores da divisão dos jovens e da divisão dos estudantes. Juntos acumularemos o tesouro do coração com um espírito jovem e vibrante. Nossa vida transbordará de boa sorte e conquistaremos um maravilhoso progresso em nossa revolução humana, que inspirará os demais. Que os senhores continuem a iluminar brilhantemente suas famílias, comunidades, locais de trabalho e a sociedade com a luz ilimitada da lei mística. E expandam infinitamente nosso movimento Soka de esperança e de vitória, dedicado a realizar o ideal de Daishonin, de estabelecer o ensinamento para a pacificação da Terra e do mundo inteiro. Minha esposa Kaneko e eu estamos orando sinceramente pela saúde, felicidade, segurança e longevidade dos senhores e de seus entes queridos. Minhas melhores recomendações a todos. A mensagem de Ano Novo do nosso querido mestre Daisaku Ikeda. É isso aí, a mensagem que o presidente Ikeda deixa pra gente, né? Assim, nos encorajando ainda mais, né? E lembrando que estamos na caminhada rumo ao centenário da nossa organização, né? Então, independente de pandemia e dificuldade, vamos continuar firme e em busca dessa tão sonhada vitória, né? É isso aí. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Rafael, também. E agora nós vamos ter, né, mais 2 depoimentos de 2 veteranos da nossa organização. O Maestro vai compartilhar conosco. Olá, queridos. Estou hoje aqui participando desta atividade maravilhosa, convidado pela liderança do Distrito Recife. Me pediram para dar um depoimento com relação ao meu veterano, o que representou na minha vida. Olha, eu conheci o budismo em 77, recebi o Gohonzon em 78 e em 1981, já na divisão sênior, recebi a função de responsável do Distrito Recife. Imaginem, né? Aqui Recife era uma comunidade ligada ao Distrito Salvador e só tínhamos 3 blocos: Bloco Recife, Bloco Jaboatão e Bloco Boa Viagem. Eu tive esse privilégio e a confiança do senhor Yazawa me indicar como responsável do Distrito Recife. O senhor Yazawa foi meu grande veterano. Foi ele que me ensinou a estudar, a ler a Revolução Humana. Foi ele que me ensinou a usar a ferramenta do Nam-myoho Renge-kyo para transformar minha vida, transformar a vida da minha família e principalmente liderar esta organização maravilhosa. Hoje nós estamos em 2020, imagina, anos e anos passaram, né? Muita água rolou embaixo dessa ponte, mas os ensinamentos de Sr. Yazawa que foram proferidos para mim, como também para muitas outras pessoas naquela época, me fez ter consciência da minha missão como líder do budismo, seja lá onde for, seja lá como for. Agradeço imensamente a oportunidade de poder falar do meu grande veterano, senhor Yazawa. Obrigado. Aos veteranos, meu respeito e gratidão. Dentre as inúmeras veteranas vitoriosas nos desafios organizacionais e pessoais, estão aquelas que me inspiraram e inspiram ao longo de meus 37 anos de conversão, pelo exemplo de conduta na prática da fé. São elas: Senhora Seiki Yazawa, exemplo nos encontros vida a vida, através das visitas familiares. Senhora Tashiro, pelas oportunas e benevolentes orientações para a vida e prática da fé. Senhora Kyoko Nishimura, empatia e compaixão com as pessoas. Senhora Elisa Kakuta, incansável espírito de procura pelo estudo do budismo Nichiren. Senhora Rosa Varela, inspiração para a abnegada atuação nos bastidores, cuidando e protegendo os membros. Senhora Maria Martins, inspiração para não abandonar a prática da fé, aconteça o que acontecer. Obrigada pela oportunidade. E aí, para a gente ver, né, como é importante essa presença dos veteranos, né? Culturalmente, a gente sabe que a nossa condição de país da América do Sul e toda a nossa história tem diferenças culturais que nos marcam em relação ao Japão, que é o berço da nossa organização e da nossa prática. Mas como é importante a presença desses pioneiros, né, de descendência japonesa, e como é importante essa ligação realmente de vida a vida. Quase todos os entrevistados, né, os depoimentos, eles falam sobre a importância do estudo também. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai estudar, como a gente estuda sempre, os trechos das cartas do Nichiren Daishonin, não para que a gente fique decorando datas, nada disso, mas para a gente aplicar na nossa vida, para a gente entender que ali naquele ensinamento, naquela carta, tem coisas princípios que a gente pode aplicar na nossa vida para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente construa realmente o Kosen Rufo, que é este mundo melhor, este mundo mais justo, este mundo de paz, né? E para a gente ter esse debate, esse bate-papo sobre a matéria, eu vou convidar o Antônio Yazawa. Olha aí, falou-se tanto de Yazawa. Olha aí, o filho dos Yazawa vai falar para vocês agora, conduzindo esse estudo. Antônio, com você.
Tá certo. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Deixa eu colocar aqui no. Agora. Tá todo mundo enxergando a tela? Deixa eu voltar. Agora. Sim. Bem, boa noite mais uma vez, né? Boa noite. Dando continuidade ao estudo das explanações de Ikeda Sensei, teus escritos de Nichiren Daishonin como base eterna, da série Budismo do Sol Iluminando o Mundo, que se iniciou em agosto, né? E vai até o mês que vem. Esse mês a gente vai estudar um trecho do escrito Carta de Sado. Bem, sobre o escrito, Nichiren Daishonin endereçou essa carta a todos os discípulos de forte espírito de procura, que atuavam ao seu lado em meio a grandes adversidades. Ela é datada do 20º dia do terceiro mês de 1272 e foi escrita quando Nichiren Daishonin residia em Tsukahara, na ilha de Sado, onde ficou exilado após a perseguição de Tatsunokuchi, ocorrida no ano anterior. Bem, nessa perseguição, que ocorreu um ano antes, em 1271, Nichiren Daishonin quase havia sido decapitado, né? E após essa tentativa de decapitação falhar, o governo japonês acabou exilando Nichiren Daishonin para a ilha de Sado, lugar esse que era considerado como uma sentença de morte, pois o inverno lá era muito rigoroso. Por essa foto a gente imagina como o que Nichiren Daishonin passou, porque era uma cabana que não era totalmente fechada, né? E menos de uma temperatura de menos de 20 graus ou abaixo disso, realmente passou uma grande dificuldade, né? Daí, vendo Nichiren Daishonin sofrer tamanha perseguição e exílio, os seus seguidores acabaram sendo acometidos por medos e dúvidas. Foi em meio a essas circunstâncias que Nichiren Daishonin escreveu essa carta, justamente para incentivar seus discípulos a se manterem firmes e fortes na prática da fé. Deixa eu adiantar aqui o slide. Bem, o trecho do escrito, vamos acompanhar a leitura em conjunto, né? É da natureza dos animais ameaçar os fracos e temer os fortes. Nossos eruditos contemporâneos de várias escolas agem exatamente da mesma forma. Desprezam o sábio, que não detém o poder, mas temem os governantes e maléficos. Esses indivíduos não passam de serviçais aduladores. Somente quando uma pessoa vence um poderoso inimigo é que ela consegue provar a sua verdadeira força. O arrogante sempre fica amedrontado quando está diante de um forte inimigo, assim como ocorreu com o insolente Asura, que, ao ser repreendido por Chakra, se encolheu e se escondeu numa flor de lótus no lago livre de calor. Bem, nesse trecho, Daishonin destaca as circunstâncias reais que estavam por trás do seu exílio na ilha de Sado, né? E a verdadeira natureza das autoridades na época e dos sacerdotes caluniadores que o atacavam na época. Ou seja, Nichiren Daishonin e seus seguidores eram rigorosamente perseguidos, pelo governo que, agindo sem princípios nem razão, perseguiam os bons e os justos. Mesmo diante das piores adversidades, ele jamais recuou. Por isso reforça que aqueles que se levantam sozinhos e seguem em frente com o coração do Rei Leão se mantêm inabalável diante de qualquer dificuldade. Entendeu? Para admitir aqui. Pronto. Deixa eu adiantar aqui, porque não está adiantando o slide. Estou tentando adiantar o slide. Travou aqui. Por que travou? Travou. Vou tentar aqui.
agora. Pronto. Um dos princípios básicos que enfatiza essa matéria é justamente o princípio de unicidade de mestre e discípulo, né? Que Nichiren Daishonin, apesar das circunstâncias, né, desfavoráveis que ele se encontrava, ele se preocupou em justamente incentivar seus discípulos que estavam acometidos por dúvida, vendo o seu mestre passar por tudo que passou, né? Justamente para mantê-los firmes e fortes, né? Aí daí o princípio que Nichiren Daishonin nos ensina é justamente esse, né, da unicidade de mestre e discípulo, que é um princípio fundamental e alicerce do budismo de Nichiren Daishonin. Como discípulos, é importante que todos nós, em nossas orações e ações, estejamos ligados ao coração do nosso mestre e ao juramento pelo Konserufo, que é um movimento pela paz abraçado pela Soka Gakkai. Por isso, a importância de nos mantermos conectados às orientações de nosso mestre, através do aplicativo do BS+. Com essas preciosas orientações, conseguimos ultrapassar os momentos difíceis de nossa vida e demonstrar às demais pessoas a alegria em praticar esse budismo que nos impulsiona a vencer. Graças a esse espírito de unicidade de mestre e discípulo que Nichiren Daishonin ensinou, com a fundação, o início, primeiramente com o mestre Tsunade Samburo Makiguchi, e depois, lá em seguida o presidente Josei Toda, e atualmente com Ikeda Sensei, Daisaku Ikeda. Graças a esse espírito, toda essa filosofia budista vem se mantendo viva hoje, no mundo inteiro, graças a esse espírito de ensinar e acolher, ensinar sempre aos novos membros, o espírito de propagação. Isso que é o espírito do Konserufo. Deixa eu mudar aqui. Veja um exemplo inspirador. Certa ocasião, uma senhora havia sido desenganada pelos médicos. Disseram que não viveria mais que alguns meses. Então, ela decidiu recitar 8 horas diárias de Daimoku. Passados 2 anos sem ter se curado, ela perguntou ao presidente Ikeda: Mestre, por que apesar de recitar 8 horas de Daimoku diariamente, durante 2 anos consecutivos, ainda não venci minha doença? Em resposta, ele a parabenizou pela sua coragem e persistência. Entretanto, solicitou que mudasse seu sentimento por alegria e gratidão. Uma vez que se empenhar dessa forma é difícil até mesmo para uma pessoa saudável, ele percebeu que, na pergunta dela havia dúvida, por quê? Lamentação, apesar de, e cobrança, ainda não. Bem, a partir da resposta de Ikeda Sensei, ela começou a orar, manifestando seu profundo sentimento de gratidão por ter conhecido esse budismo, e passou a orar visualizando estar curada, transformando o karma de doença. Em menos de 6 meses já havia recuperado a saúde. Com sincera dedicação, essa senhora entendeu que a mudança do seu coração foi determinante para compreender a vitória. O pequeno gesto deu origem a uma nova decisão. Ou seja, quando nos deparamos com qualquer tipo de dificuldade, ore com determinação, gratidão e otimismo sempre, visualizando as soluções durante as suas orações. A oração é nossa fonte de sabedoria e energia vital para superarmos qualquer dificuldade. Não sejam derrotados, levante-se como corajosos leões. O budismo é para vencer o coração covarde e de desistência. Vamos infalivelmente ultrapassar os obstáculos e as maldades, perseverando na forte e impetuosa oração. Como diz nesse slide, a causa da derrota vem justamente por não acreditarmos em nós mesmos. A partir da determinação que criamos dentro de nosso íntimo, nada se torna impossível. Os obstáculos existem para serem ultrapassados, e nós todos temos essa condição para superá-los através da firme recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Ikeda Sensei nos incentiva. Vocês precisam transformar o karma. O poder para isso existe dentro de vocês. Não fujam das adversidades. A verdadeira vitória consiste em vencer suas próprias fraquezas. Grandes sofrimentos produzem um grande caráter. Tornem-se eternos vencedores. Bem, cada um de nós nascemos com karma, que se manifesta no decorrer de nossa vida. Seja ele karma de problema de saúde, karma de má situação financeira, karma de desarmonia familiar. Através da prática da fé,
temos a condição de amenizar e até mesmo transformar esse karma. Depende exclusivamente da determinação de cada pessoa em modificar essa condição. Bem, imagine a seguinte situação. Como observamos aqui, vemos uma página em branco contendo somente um ponto escuro em seu centro. Serão grandes as chances de nos concentrarmos só no ponto negro, em vez de enxergarmos a quantidade de espaço em branco ao seu redor. Esse ponto pode ser interpretado como as situações negativas que enfrentamos diariamente. O espaço em branco da página são as possibilidades que temos para transformar as dificuldades. Ou seja, basta mudarmos nosso ponto de vista para enfrentarmos e superarmos as nossas dificuldades. Ao invés de nos desesperarmos e ficarmos presos no ponto escuro de nossos problemas, passemos a visualizar o espaço em branco que são as soluções, através da sabedoria e energia vital adquirida em nossas orações. Essa é a mensagem que nos deixa a matéria de hoje. Bem, finalizo aqui mostrando essas fotos das futuras instalações do nosso Centro Cultural, que será o nosso foco e desafio no ano novo que está por vir. Muito obrigado. Antônio. Parabéns, Antônio. Vocês são a minha inspiração. Muito boa essa matéria, né? E a gente vem falando sobre isso desde o começo da reunião, sobre como é importante a gente cultivar essa gratidão. Eu acho essa imagem muito simples e profunda ao mesmo tempo, né? Desse ponto pretinho, esse ponto e todo o espaço em branco em volta. E isso muda realmente, a mudança de ponto de vista. Quando eu comecei a praticar o budismo, é claro que vinham sempre aqueles questionamentos sobre acreditar ou não em Deus. E eu sempre dizia, não é o Deus que muda, é a visão de Deus que muda, é a relação com o divino, ou com Deus, ou com o que quer que queiram chamar, que muda. Porque, como essa matéria mesmo diz, a gente tem na gente esse poder. A gente tem esse poder em nós. E além de tudo, a gente exercitar essa mudança de ótica, a gente vê o que a gente tem e não o que falta. Isso é mudar um paradigma da escassez para a abundância. E deixar de entender que a abundância é acúmulo de dinheiro, não tem nada a ver. A abundância é a gente ter todos os recursos que a gente precisa na hora que a gente precisa. Recursos humanos, pessoas para nos apoiar, recursos emocionais, espirituais, financeiros também. Então, isso aqui é. E como é que a gente atrai essa realidade abundante? A gente atrai cultivando a gratidão. E para continuar nesse cultivo da gratidão, nessa reunião comemorativa, a gente vai ouvir mais depoimentos dos nossos queridos veteranos. E para ficar na família Yazawa, vamos ouvir a vozinha dela, que a gente está morrendo de saudade, Dona Seiko. Boa tarde, tudo bem? Diretamente no Japão. Maior veterana que ensinou minha vida sobre prática da fé. E meus pais, recém-chegada do Brasil, meus pais falaram para nós irmãs importante da prática da fé, importante sobre Gohonzon.
muito, muito eterna gratidão para meus pais. Depois, Bahia iniciou a luta. Tive boa sorte de contato com aquela época no Yoshibucho, chama Setsuko Fukushima. Muito contato com Kafta, era ensinou importante da mestre da vida e luta para Kosen-Rufu. Isso que gravou minha vida até agora. Muito, muito gratidão para meus pais e esse Yoshibucho. Estimados companheiros, boa noite. Estou aqui para falar um pouco sobre os veteranos, né? Eu tive a grande boa sorte de poder ser protegido, né? E também lutar com algum deles, né? Em prol do Conselho-UFO. Correr o risco, né? De ser injusto com algum, né? Eu queria citar alguns nomes, algumas famílias, na verdade, né? A família Yazawa, né? Teve a oportunidade de conhecer o seu Yazawa, né? E ele era realmente bastante rigoroso, mas também assim era um homem de riso fácil, né? E muito bem-humorado, né? Então a família Yazawa foi uma das famílias que me abraçaram, né? Quando eu ainda era Danshibo, né? E na época da divisão dos rapazes. E assim, né? Tive a oportunidade de poder desfrutar, né? Dos cuidados deles, né? Da companhia deles, né? E também de aprender com eles, né? A lutar pelo Conselho-UFO. Teve também a família Tashiro, né? Que foram das famílias, né, mais antigas a que eu tive alguma aproximação. Com a família Yazawa eu tive bastante aproximação, né? Mas com a família Tashiro eu tive mais aproximação com o Hideki, que era meu responsável na época, né? Responsável da divisão dos rapazes. Enfim, e aí, para falar dos... Desculpa, eu tô um pouco gripado. Para falar dos japoneses, né? Para falar dos daqui mesmo, né? Eu tive muita sorte, né? Acho que pelo menos os mais antigos se lembram, né? Do seu Xavier. Seu Xavier era uma figura ímpar, né? Ele era bastante rigoroso, né? E foi de uma época que a gente fazia Gomgyo Demoku, né? Na posição de lótus, sentado em cima dos joelhos, né? E ele ficava chateado quando a gente saía, quando ele se levantava, né? Mas enfim, mas ao mesmo tempo também era muito cuidadoso, muito carinhoso, né? E aí também tive a sorte de ser protegido pela família Ferreira, Dona Letícia, Dona Conceição, né? E a família Ferreira era muito próxima da família Yazawa, né? E agora vamos dar... Daqui a pouco tem mais, hein? Acabou ainda não. E agora vamos dar continuidade à nossa reunião. Vamos trazer relatos de comprovação. Porque a gente sabe que na nossa reunião, né, a gente sabe que a gente está sempre na prática compartilhando e a gente se fortalece cada vez que a gente ouve o compartilhamento de uma pessoa que venceu, né, e venceu impulsionado pela sua prática de fé. Então, eu vou chamar agora aqui para fazer o primeiro relato de comprovação a Luciana. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tô com 2 aparelhos conectados. Tá fazendo eco para vocês? Não.
Não. Ok. Primeiramente, né, parabéns aí para todos. Tá fazendo eco agora. Primeiramente, né, parabéns para todos. E eu estava analisando desde o começo da atividade, né, que tudo está se encaixando sem ser programado. Por exemplo, a matéria, a gratidão ao mestre, o ano que passou, os obstáculos que cada um de nós tivemos que superar. E no final disse que nós temos que ser invencíveis como leões. Isso é o que a gente leva, né, todos os dias da nossa vida, para cada vez mais nos fortalecer. E a gente tem, né, todos nós, essa boa sorte de ter esses mestres da vida, esses companheiros veteranos que estão lado a lado da gente, e os nossos presidentes, né, nossos mestres da nossa organização. E no final de tudo, é comprovação. E eu acho que não vai ter espaço para diálogo hoje, né, porque é um pouco extensa a nossa atividade, mas que cada um consiga trazer para si um fortalecimento. Eu sei que muita gente passou por muitas situações difíceis. Eu vou começar meu relato, eu vou ler para não falar muito, eu tenho o costume de falar muito, né? Mas eu vou falar só desse ano. Eu tenho vários relatos, como todo mundo conhece, que eu digo que cada dia mais eu tenho mais comprovação. Sou convertida há mais de 14 anos, mas falo a todo momento, a cada minuto, que eu tenho um relato de experiência e de comprovação da minha prática e da minha fé. Em todos os aspectos, eu comprovo. Deixa eu baixar aqui. Em todos os aspectos, eu comprovo. Uma das maiores comprovações desse ano foi... Eu vou falar desse relato, é uma parte financeira, mas por trás de todo esse financeiro existe todas as proteções, as sanções protetoras, existe toda uma prática. É o seguinte, uma das maiores comprovações desse ano foi que já havia tentado algumas vezes e não conseguia, que era comprar um carro zero. Sempre estava gastando muito com o meu carro anterior, pois já havia batido o motor 4 vezes, imagina, cada vez que eu não gastava. E toda vez que tentava um financiamento de um carro novo, era negado, pois estava com meu nome no Serasa e no SPC, com um valor muito alto, pois esse valor são 10 anos acumulados de um prédio grande, que são de IPTU devidos, de um prédio que pertence ao meu ex-marido, mas que está em meu nome. E ele não resolveu nada ainda. E que está em atraso desde a minha separação. Tive a boa sorte de conseguir comprar um carro usado antes, com a ajuda de familiares. Mas começou a dar muitos problemas e despesas. Inclusive, quando esse meu carro anterior estava na oficina, fiquei com o carro da empresa, que era de uma locadora, que era um carro novo. E eu estava indo daqui de Toritama para Recife, numa velocidade muito alta. De repente, uma carreta, que eu acho que ela não me viu, ela colocou para outra faixa, para cima de mim. Na mesma hora, eu dei um freio tão grande que não sei como o carro que eu estava parou. Eu pensei, só parou porque é novo. Se eu tivesse com o Fox, né, que foi o outro que eu comprei com a ajuda de familiares, eu tinha acontecido um acidente, porque esse Fox tinha um freio ruim, e sem falar que ele era antigo, não tinha freio ABS. Aí eu disse, mais uma vez pensei, tenho que comprar um carro zero. Tudo que eu fazia, até um cartão que solicitava, não conseguia ser aprovado em nenhum limite. Mas eu não desistia, orava e agradecia por tudo que eu tinha. Gratidão e gratidão, de coração. Sabia que as ações protetoras iriam agir para o melhor acontecer. Que eu sempre tive um gostou em mente, desde que eu comecei a minha prática. O inverno nunca falha em se tornar primavera. E esse gostou, ele é muito forte, porque já teve noites de eu chorar muito. No outro dia de manhã, quando eu sentava na frente do Gonzo,
o mundo trazia flores para mim, no meu coração e na minha mente. Mas, como sabem, eu estou morando aqui em Toritama, viajo muito, passo muitas situações de perigo nas estradas. Com outro carro, esse Fox. Fiquei na Serra das Russas, uma vez, 10 horas da noite. Um escuro, um breu, não tem um poste, não tem uma casa, não tem nada. Eu não sei como o telefone pegou, foi mais uma proteção, porque tem local que não dá área para nada. O pneu furou desse Fox. Eu saí do carro para ver se alguém parava para me ajudar, mas 10 horas da noite, o pessoal pensa logo que é alguma emboscada para ter algum assalto. Então, saí para ver se tinha alguém que parasse. De repente, me deu um frio tão grande, gente, um frio. Eu abri as portas do carro, levantei mala e tudo. Deu aquele frio que uma coisa me disse: Luciana, entra no carro, fecha as portas e entra no carro. Foi tão rápido isso que eu nem arrudeei para entrar do lado do motorista. Eu entrei do lado do passageiro, não sei por quê. Gente, só deu tempo eu fechar as portas e sentar. Passaram 3 motoqueiros naquelas motos antigas, sem farol, sem nada, tudo olhando. 3 rapazes. Se eu estivesse lá de fora, com certeza eles iriam me assaltar ou fazer alguma coisa. Aí foi o que eu pensei, que boa sorte. Então, eu liguei para o reboque. O reboque disse que era, em média, 1 hora e meia que iria chegar. O reboque, eu liguei para o seguro, né? Aí me deram essa resposta. E eu morrendo de medo e orando. Para minha boa sorte, o reboque que tinham solicitado tinha um caminhão que estava vindo de Recife. Não passou mais do que 20 minutos e chegou onde eu estava. Mas, dando continuidade, né? Para finalizar a minha comprovação, nesta comprovação, eu comecei a pesquisar de novo os carros nas agências novamente. Isso tudo assim, julho, agosto, setembro. Aí, quando foram analisar, meu nome não tinha mais nenhuma pendência. Eu pensei, o outro resolveu o IPTU. O ex-marido, né? Concluindo, né? Essas pendências não constavam no Serasa e no SPC. Foi liberado meu carro, eu comprei um carro zero. Aí depois eu fui ver, ele não acertou nada do IPTU, tá tudo lá. E meu nome voltou a ficar sujo no SPC e no Serasa. Então foi o quê? Foi uma comprovação na minha vida que de repente o sistema limpou meu nome para comprar meu carro e depois voltou a ficar sujo de novo. É sério, gente, isso é uma comprovação muito grande. Aí foi muita boa sorte, que era na hora que eu mais precisei. Meu cadastro ficou limpo. Outro relato é que sempre desejei um companheiro que fosse praticante e que aceitasse a minha religião e a minha família, principalmente minha irmã especial, que o futuro dela é morrer comigo, ou a gente morrer junto, né? Então, e esse meu companheiro que eu estou se converteu depois que me conheceu. Eu não conheci na organização, mas conheci um sem ser e se converteu rápido, no amor. Depois que me conheceu. E esse ano me pediu em casamento. Sei que problemas e obstáculos sempre teremos, mas quando temos oração, amor e o mesmo objetivo, tudo é superado. Outro desafio foi passar mais tempo com ele. Tive a oportunidade de me mudar com o trabalho home office e ficar mais dias aqui em Toritama. Aqui com ele, né? Então, e garantir o meu salário, né? O meu trabalho. Na saúde, agradeço todos os dias, pois até agora ninguém da minha família pegou Covid. Sem falar que a maioria trabalha fora e temos idosos, e a maioria de nós somos grupos de risco. É muita boa sorte, porque está batendo na porta de todo mundo toda hora. Então, na organização, desafiei a participar de um curso humanístico para todos os integrantes do educacional, que eu sou secretária educacional, que eu assumi, né? E esse curso é bem rigoroso, e foram 5 sábados. E cada sábado eu sempre tinha algum compromisso, e eu desafiava muito para participar, nem que fosse dentro do carro, ou trabalhando com fone de ouvido.
sem falar que tinha a parte prática desse educacional, mas eu desafiei. Superei muitos obstáculos, inclusive um de passar 3 horas no trânsito, que eu só passo 5 minutos, que é da entrada de Toritama para a casa da gente. Que eu cheguei aqui meio-dia, a nossa reunião era às 2 horas, eu saí do trânsito 3 horas da tarde. Então, foram muitos desafios, mas eu nunca desisti. Então, esse curso foi com integrantes do Brasil todo, inclusive responsáveis de RE, de tudo, que eu nem sabia, tinha muitas pessoas dirigentes envolvidas, e fazia parte dos grupos com a gente nos estudos. Então, no final, pediram para todo mundo fazer um vídeo sobre os obstáculos enfrentados, de 1 minuto e meio. Até mandei, depois eu posso mandar no grupo. E o meu foi escolhido, dentro do Brasil todinho. Então, eu nem acreditei, né? Fiquei muito feliz, porque tinha tanta gente, e eu falei com o coração. Mas, juntamente com o educacional, esse meu relato de tudo isso, desse ano, que a empresa de cursos que eu coordeno estava parada por causa da pandemia. Mas ela fechou uma boa parceria com uma empresa que presta serviço para médicos de gestão em saúde. Então, foi mais uma comprovação, que é outro projeto também muito bom. Então, finalizando, né, eu agradeço a todos vocês, meus amigos, meus companheiros, meus dirigentes, meus companheiros de responsabilidade, né, Antônio, Cris, Mira, Andréa, todos, né, da nossa comunidade, e cada um de vocês em especial, né, que eu não vou citar nome porque todos têm sua importância. Todos são fundamentais na minha vida. Obrigada, meu marido, por estar aqui sempre comigo. E gratidão a tudo. Quem convive comigo, ele sabe disso. Eu tenho gratidão a tudo, até os problemas, até as piores dificuldades eu tenho gratidão. E por todos os ensinamentos que vocês me passam, cada um pode ter certeza que eu tenho guardado uma palavra de cada um e vou guardar para o resto da vida. Por me ouvirem e me orientarem também. Gratidão eterna. Terminar aqui dizendo, para mim e para todos vocês, nunca abandonem a prática. Nunca desistam de recitar Nam-myoho Renge Kyo. Sempre busquem orientações e leiam, que com certeza serão felizes, independente do que aconteça. E um agradecimento especial à minha irmã Risalva, que me ensinou o Nam-myoho Renge Kyo, né? Que por mais que a gente esteja longe, estamos ligados de coração. Muito obrigada por esse ano de estar junto com vocês e obrigada por tudo. Parabéns para todos. Parabéns por todas essas vitórias, Luciana. Vamos ouvir mais um depoimento antes do outro relato de comprovação. Na verdade, a continuação do depoimento de Marconi, que fala de outros veteranos também. E aí, tanto Dona Seiko quanto Dona Conceição, né, Ferreira, elas me protegeram bastante. Eu dei um pouquinho de trabalho para elas, mas eu sou muito grato, né, por ter desfrutado dessa companhia, né, tão importante que são os veteranos, né, que abriram mão de muita coisa, né, só para poder seguir os direcionamentos do Sensei e poder fazer o Koserufo, né, começar o Koserufo aqui no Brasil, né. Então eu espero não ter sido injusto, né, a memória não está mais tão boa. Teve também seu Ferreira e Dona Rita, né. Enfim, né, poder desfrutar, né, da companhia de um veterano é o mesmo que você ter um pai e uma mãe que são rigorosos com você, mas que te protegem, né, e que querem que você vença, que você seja uma pessoa vitoriosa, né? Então, 2 palavrinhas, né, para esses veteranos. Primeiro é a gratidão, né? Muito, muito obrigado, né, por não terem desistido de mim, né? E depois muita alegria, né, de poder estar falando nesse momento e poder expressar minha gratidão
em relação a essas pessoas tão importantes para a história do Cocerufo do Brasil, né? Então, desejo uma ótima atividade a todos, excelente atividade mesmo, né? Aproveitem bastante e, por favor, né, não esqueçam de cuidar da saúde, né, acima de tudo, e, por favor, também não falhem no Gonguiô e Daimoku, né? Essa é a engrenagem, né, que faz a nossa vida fluir, né, de uma maneira bastante vitoriosa, bastante alegre, né, e também bastante pé no chão, né. Então, um abraço a todos, ótima atividade, espero vê-los em breve. Grande abraço. E agora mais um relato de comprovação, né? Com Léo Durval. Boa noite. Dá para escutar? Dá sim. Boa noite. Bom, o meu relato é sobre a luta contra esse vírus chinês, né? Que assolou todo mundo e que veio vir a ser contaminado. Quando às vezes a gente pensa que só as pessoas que pegam determinada doença, né, e a gente às vezes está um pouco imune, por ver também os amigos, né, pensar também que está imune, depois que passou aquela primeira onda, né, que muita gente veio a desencarnar, né, muita gente também veio a sofrer por conta disso, perder amigos, aí companheiros também perderam familiares, né? Depois, quando começou a baixar aquele nível de Covid e voltaram aí as práticas de alguns esportes, eu gosto de praticar esporte, né? Inclusive futebol 7, né? Eu comecei a participar do campeonato pernambucano, né, de futsal 7, e o brasileiro de futsal 7 também. Quando foi no final de setembro, eu vi começar a sentir os sintomas, né? Sintomas do pulmão, a respiração um pouco ofegante, febre, né? E outros também. Vai procurar lá o Dr. Google, né? A gente vê lá a lista do que todos os sintomas. Eu não liguei, na verdade, né? Porque eu pensei que era apenas uma gripe e eu realmente estava com sintomas de uma gripe. O tempo foi passando, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, né? Eu disse, a febre estava muito alta e eu tomando dipirona para que a febre baixasse, senão eu vou ter que ir para o hospital para ver o que é que eu tenho, né? Cheguei no hospital, o médico disse que eu não tinha nada. Primeiro fez o teste de oxigenação, escutou o pulmão e disse, não, você não está com sintomas você está normal, você só está tendo alguma febre, alguma coisa, eu vou passar aqui esses 2 remédios para você, esse xarope, e vou passar esse antibiótico para você. Pronto, voltei para casa, 5 dias depois eu não aguentei a febre. Foi muita febre mesmo, né? E o pessoal dizendo, rapaz, você está doente, você está com esse coronavírus. Não estou. O médico disse que eu não estou. E eu ia jogar bola com o pessoal, né? Com os amigos, né? Com todo cuidado, chegava lá, tirava a máscara e jogava normal. Nesse 5º dia eu voltei ao hospital. E outro médico disse também, você não está com coronavírus, você só está com você não está com sintoma do coronavírus. Fez o teste de oxigenação no dedo, escutou o pulmão e passou outro medicamento um pouco mais forte, né, no pulmão. Né? Voltei para casa, né, e comecei a me tratar e eu sentindo que o pulmão estava piorando, né, estava com muita dificuldade até para falar, né, e cama, só queria cama, perda de apetite, e eu não tinha ânimo para nada, e eu vi que, assim, quando eu comecei a piorar,
a minha prática de fazer Daimoku também parei, né? Eu não estava conseguindo, não tinha força para fazer Daimoku, né? Depois do quinto dia eu voltei para lá, então voltei para casa. 7 dias depois eu voltei, não aguentei a febre, eu pensei que ia morrer de tanta febre, sinceramente. Foi muita febre. Eu disse, eu vou ter que ir para o hospital de novo. E pedir esse bendito desses exames, porque senão não vou sossegar. Para saber se realmente eu estou com coronavírus ou se eu não estou com algum tipo de alguma outra doença, né? Então, cheguei no hospital, a médica lá me tratou muito bem, fez todos os procedimentos. Agora você vai fazer um exame agora de sangue para ver o que é que você está tendo, né? Em relação a como é que o seu organismo está se comportando. Eu fiz o exame de sangue, isso era... eu cheguei à tarde lá, acho que eram umas 3 horas da tarde. E fiz o exame de sangue, a médica disse, olha, você só pode sair daqui lá para 11 horas da noite. Porque você vai ter que pegar o resultado do exame, e eu com um soro no braço, né? Aquele negócio no braço lá furado, meu braço lá com aquela agulha, e eu não conseguia... Aliás, eu vim melhorar um pouco por conta das dosagens de medicamento, e eu disse para ele, só, por favor, tenho que fazer esse exame, eu tenho que saber se realmente eu estou com essa doença ou não. Aí, eu disse, tá bom, você vai fazer o exame, agora o resultado só vai, isso era numa sexta-feira, o resultado só vai sair daqui a 8 dias. Fazer o quê? Vou ter que fazer esse exame. E com isso, uma coisa que eu esqueci de falar, minha mãe e minha irmã também pegaram essa doença de deram positivo, bem antes do que eu, né? Foram fazer um exame em outro lugar e testou, e mesmo minha sobrinha de 4 anos, ela não contraiu. Ou seja, elas contraíram comigo, né, aqui em casa, né? Eu comecei a fazer o tratamento, elas ficaram bem melhor antes do que eu, e eu só fui piorando, né? Mas, mesmo assim, com o incentivo de muitos veteranos e algumas pessoas dentro da prática budista, me incentivaram a não esmorecer na prática do Daimoku, porque uma prática de Daimoku foi uma coisa bastante fundamental para a minha recuperação. Mesmo mentalmente, né, eu não conseguia fazer Daimoku, eu não tinha força, né, para falar o Nam-myoho Renge-kyo, mas, mesmo assim, eu tinha força dentro do coração, né, da prática do coração, em que eu direcionasse esse karma que eu estava passando para que eu transformasse esse veneno em remédio, né, e foi aí que eu fiz. Dessa última vez que eu fui para o hospital, tive até uma foto, até minha ex-namorada lá, ela foi minha enfermeira, né? Por coincidência, foi minha enfermeira, e tirou uma foto e postou, né? E até os amigos me disseram, cuidado para não colocar alguma coisa aí no teu medicamento para piorar. Senão ela não vai fazer isso, não. Ela nunca fui uma pessoa lá para ela. Então, assim, eu tomei todo o procedimento lá para tomar os medicamentos e tive que voltar para casa, né? Se fosse nesse pico aí que está tendo agora, eu tinha ficado internado, com certeza, né? Mas, voltando para casa, já à noite, eu já com uma fome danada, porque tinha chegado lá, era 3 horas da tarde, já era quase meia-noite. E quando eu fico com fome, fico de mau humor, né? Não sei se os donos também ficam assim, de mau humor, né? Voltar para casa e fazer o medicamento, o antibiótico, né? Eu também fiz uma compressa com até uma amiga minha, de um professor japonês, que ele passou uma compressa com pimenta do reino, né? Fazer durante 20 minutos e vim melhorar realmente também, tomando o medicamento, fazendo essa compressa e mentalmente fazendo a minha prática do Daimoku, né? Então,
aos poucos eu fui gradualmente melhorando. Minha irmã e minha irmã já estavam curadas, né? Quando 8 dias depois voltei lá no hospital para pegar o resultado e realmente comprovou que eu estava com coronavírus. Mas eu já sabia que eu estava com coronavírus. Como é que minha mãe e minha irmã teve e eu não voltei, eu estava tendo uns sintomas ainda até piores do que eram. Mas assim, para finalizar, a maior alegria que eu tive foi quando eu tive forças de fazer meu daimon. Eu acho que foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, né? Foi ter forças, ter aquela energia de sair de dentro de mim e ter força de falar, pelo menos falar, dizer Nam-myoho Renge Kyo, e fazer a alegria de fazer de manhã o meu primeiro Gongyo, né? Depois da minha recuperação. Então foi assim que eu venci, né? E assim foi um desafio muito grande, né? Porque principalmente na terceira vez que eu fui ao hospital, que eu pensei que ia morrer, né? Porque eu estava muito fraco, a febre estava muito alta, né? Quem lembra, quem teve febre, é horrível ficar com febre, né? Mas a febre estava muito alta, que eu não estava nem conseguindo ter força para nada, né? Então, assim, essa é a minha comprovação, meu relato de comprovação, né? essa minha prática, e eu venci esse coronavírus. Muito obrigado. Parabéns, Léo! E agora, dando continuidade, vamos ouvir aqui. Parabéns, Léo, por essa vitória, né? A saúde é muito importante para a gente também, e a saúde não é só a saúde do corpo, né? A gente precisa também estar com a saúde da mente, né? Tudo integrado. E a gente tem essa possibilidade, né, de transformação, de acionar tudo isso dentro da gente. O Nam-myoho Renge Kyo aciona essa nossa energia vital. Quanta energia a gente sente. Então, que bom que você conseguiu né, voltar a fazer seu daimon, porque com certeza isso contribuiu e contribui em todos os nossos processos de cura. Agora a gente vai ainda ouvir mais depoimentos dos nossos veteranos queridos, antes da gente partir para as partes do finalmente. Maesc? Oi, boa noite, pessoal. Cheguei aqui no Brasil no ano de 1978. Naquela época, eu não praticava e o meu governo estava enrolado e engavetado. A minha sorte foi que no local em que eu trabalhava tinha um praticante japonês que foi pioneiro em João Pessoa, Seu Sato. Depois conheci o Seu Kakuta, o pai de Koichi Kakuta, marido de Dona Elisa. Depois o Seu Kakuta se mudou para Natal e começou a desenvolver a organização de lá. Se não falha a memória, o primeiro responsável do distrito daqui do Recife foi o Seu Yazawa, o pai de Antônio, junto com a dona Michiko Tashiro. Me lembro ainda da família do Seu Yazawa, quando morava no bairro Tabajara, em Olinda. Depois de me casei com minha esposa, ele era da Recife e sempre ia de João Pessoa para Recife para pegar o jornal na casa dele. Ele sempre me entregava carta escrita com as orientações do presidente Ikeda. Bom, o que eu aprendi com os veteranos foi que devemos todos bem, mesmo que seja uma única pessoa, e tudo com seriedade e desde então estou tentando
seguir essa orientação e continuar fazendo o que eles iniciaram. Obrigado. Olá, queridos amigos do Distrito Recife. Meu nome é Keiko e atualmente atuo como responsável da divisão dos estudantes da Subnordeste 1. Tenho muita boa sorte de ter nascido e crescido em contato com vários veteranos ao longo da minha vida. A primeira e grande veterana da minha vida é a minha mãe, a senhora Cíntia Fujita, que me permitiu nascer em um lar onde já havia o Gohonzon. Ela me ensinou a importância da prática da fé e de ter Daisaku Ikeda como mestre. Além disso, ela sempre foi um grande exemplo de convicção e dedicação em tudo que era relacionado ao budismo e à Soka Gakkai, e de grandes comprovações na vida. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Um carinhoso abraço. Gente, então estamos chegando ao fim da nossa reunião e a gente fez também uma outra coisa, que a gente agora está nos multimídias, então a gente vai celebrar, né? Porque a gente está falando desde o começo dessa reunião, desse sentimento de gratidão, e a gente também precisa trazer a celebração, porque aí a gente, essa energia vital que a gente sente tanto quando a gente recita o nosso Daimoku, quando a gente faz a nossa prática, ela também é um motivo para a gente acionar esse estado de celebração. Celebrar o quê? Celebrar tudo, gente. Celebrar a vida, celebrar as nossas vitórias, celebrar os nossos encontros aqui. E aí a gente preparou um vídeo artístico de uma canção que eu adoro, que é Monarcas da Era da Paz. E agora vamos ver nós, membros, expressando o artista que existe em cada um de nós, e cantando essa canção tão linda, que fala, que tem uma letra tão preciosa para a gente realmente celebrar e agradecer por tudo que a gente tem vivenciado e conquistado. Mas acho que vai compartilhar aí o nosso vídeo arte. Conquistar a vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão. Renovando a coragem e a decisão, vou pela estrada dourada avançar, onde o sol do humanismo ilumina a era da paz. Cultivar o amor entre as pessoas, fortalece a amizade e a união, expande uma harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar e florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Sejam invencíveis no palco da vida, rompendo as barreiras e unindo as nações por uma era de paz. Cultivar o amor entre as pessoas, fortalece a amizade e a união, expande a harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar, florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Erguam bem alto o bastão da justiça, criando uma história de glória, eis nosso grande ideal. Vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão.
Lindo, lindos, adorei. Muito bom, gente. Levantar-se só, né? Essa é a nossa grande missão. Não é para a gente ficar sozinho, não, que a gente sabe que junto a gente vai mais longe, né? Mas é para a gente não esperar por ninguém nem por nada, para começar a agir em prol do Poço em Rufo, né? E agora, para a gente, né? Vamos pegar um desses veteranos aí para poder dar uns incentivos para a gente, né? Incentivo é sempre bom. Então, a gente vai convidar o senhor Dorival para trazer umas palavras de incentivo para a gente. Olá. Foi bastante divertido, viu? Me diverti bastante nessa palestra. Muito criativo. Parabéns mesmo. Então, como estou motivado aqui, né, com essa alegria toda e aproveitando a oportunidade, a gente, assim, somos vencedores, né? Vencedores tanto na família, vencedores tanto nessa grande família Soca também, e também, assim, que oportunidade nós estamos tendo, né? Poxa, lembrando dessa significativa matéria que foi estudada, Carta de Sada, ela tem uma importância tão grande para todos nós, que ela até mesmo é como se ela fosse escrita mesmo no século XIII para a própria Soka Gakkai de hoje em dia, né? Porque ele conclama todos os membros a fazerem o rugido do leão, né? Então, o significado desse rugido do leão, cada um pode expressar em seus relatos, seus depoimentos, né? Que mesmo diante de qualquer desafio, de qualquer dificuldade, nunca perder essa fé, né? Sempre buscar unir o meu coração ao coração do mestre, né? Sempre procurar a orientação do mestre. E as pessoas mais próximas que estão de nós são nossos maravilhosos veteranos. Então, como é importante essa matéria, que ele diz assim, né? Manter-se firme como o coração de um rei leão. Então, essa carta aqui, ela expressa muito bem a força e a determinação no qual, historicamente, esse ensino, ele poderia ter sido silenciado. Poderia nunca ter chegado até hoje, né? Nenhum de nós saberíamos desse ensino, se não fosse o esforço dessas pessoas que não pouparam a própria vida em estar continuando a ensinar as pessoas. Então, assim, como nós temos esse exemplo, também precisamos continuar também a ensinar as pessoas. Cada pessoa que estiver próximo de nós, darmos essa oportunidade, mesmo não se importando com o tempo que essa pessoa vai levar a compreender o budismo, mas não deixar de dar essa oportunidade de ensinar, nem que seja uma frase ou sentença do ensino de Nichiren Daishonin, né? Ensinar o Namyoho Renge Kyo. Então, assim, só que queria deixar uma coisa assim muito importante para cada um ficar aí planejando para 2021, justamente assim, pode esperar que 2021 o grande foco da nossa luta pelo Poço em Rufo vai ser mais ainda baseado no estudo, né? Então, assim, nós sempre viemos estudando, mas vamos intensificar mais ainda. Tá joia? Muito obrigado e parabéns a todos. Gente, a gente já passou do horário, né? Mas eu não sei, a Sandra está aqui também, né? A irmã de Antônio, que vai falar alguma coisa para a gente, para tirar nossa foto comemorativa. Boa noite a todos. Boa noite. Legal rever algumas pessoas. Fiquei contente de ouvir os relatos de algumas pessoas veteranas.
E é sempre gostoso, assim, essa família só que é maravilhosa, né? Não importa que local que você esteja, estamos todos unidos pela luta do Conselho, né? E pelo Daimoco. Muito obrigada. E sorte a minha, né, de poder estar participando com vocês. Cuidem-se bem, boas festas, e que vão. Em 2021 ninguém segura, hein? Todo mundo vai ser vitorioso. Beijo para todos. Eu vou pedir para todo mundo abrir essa câmera para a gente tentar fazer um print. E também quer tirar as fotos aí, fazer os vídeos. Como é que isso passa? Isso, Aí. Pronto, gente. Vamos para frente na nossa atividade. Vamos fazer essa foto comemorativa já está aí, né, nas nossas redes compartilhadas. E quero agradecer a todos, né? A gente sempre diz que voltem com cuidado para casa. Então, fiquem com cuidado em casa. Não, se cuidem, fiquem em casa. Se puderem, fiquem em casa e se cuidem ao máximo da saúde.